porque eu tenho certeza que essas 3 dicas são dicas que realmente vão fazer a diferença para quem implementar elas. Ela não é só dica de faz isso e isso e aquilo. Ela é mais de você realmente estar aprimorando ela, fazendo ela, implementando. Faça como se fosse um checklist quando você vai nessa aula. Primeiro passo, converse com a criança, saiba dela, tento saber como ela está naquele dia. Se aquele dia, gente, a criança ou as crianças que estão ali, foi um dia difícil, quando é turma, tá? Quando é turma, inclusive, quando você está na escola, às vezes as crianças vieram de uma semana com muitas provas, com muitos desafios, ou a prof está com algum problema. Sabe que a criança, ela somatiza? Aquela semana, aquela aula não é uma aula de você fazer coisa muito difícil. Não é um momento de você sobrecarregar aquela criança. Não é agora. Espere ela se recuperar, espere ela estar melhor, e aí você faça, às vezes, algumas coisas que não é tão prazeroso. Mas sabe quando a criança ela já não está legal? E aí você faz uma aula que exige muito dela. E aí o que acontece? Ela vai se sentindo cada vez mais cansada, desmotivada, ela não vai dar o retorno que você precisa. Então tenha esse feeling. Por isso de perguntar no início da aula. Assim como você pergunta para o seu aluno quando chega no Pilates ou quando você vai fazer algum trabalho, como é que você tá? E a pessoa diz, prof, olha só, esse final de semana foi difícil, eu tô com muita dor aqui na minha lombar, ou eu tô com muita dor no meu joelho, ele vai falar alguma coisa. E aí, se você planejou algo que vai forçar a lombar da pessoa, ou que é fortalecimento, o que você tem que fazer nesse primeiro momento? Não dá para mim forçar aquilo que já está doendo. Então, eu preciso fazer o quê? Adaptar minha aula. Então, a criança também precisa dessa adaptação, se não for o momento dela. Entenderam, gente? Então, converse, pense como a criança, pense, será que isso está legal? Olhe com um olhar como se você fosse a criança, para que você identifique. Isso aqui é mais exigente, mas depois isso aqui vai ser legal. E se eu fosse criança, eu gostaria disso. Porque daí você vai ter uma resposta mais fiel àquilo que você está fazendo, entenderam? E terceiro, mesmo que você saiba de tudo isso, você precisa fazer um trabalho, que é o objetivo das suas aulas. Mas sempre dê uma recompensa no final, ou depois que a criança fez, para que ela se sinta o quê? Motivada. Isso é uma dica que é para todo mundo. Todo mundo que realmente faz alguma coisa e que às vezes é mais difícil, ela quer uma recompensa. Nós não trabalhamos, nós nos exigimos porque a gente quer uma recompensa no final do mês, quer ganhar mais, ou quer se dar bem, ou quer viajar. A gente trabalha, a gente faz tudo por uma recompensa. E a criança também quer uma recompensa. Entenderam? E a última dica, e a dica essa que eu quero deixar para vocês, eu não recebi coração, ninguém manda coração nenhuma, acho que ninguém está gostando, então eu realmente quero perguntar se vocês estão entendendo isso. Vocês querem a dica extra? Vocês querem a dica essa que eu tenho aqui para vocês? Clica aí no coração e eu só vou dar a dica se tiver uma chuva de coração, como diz as crianças. Quero chuva de coração aqui nessa live de hoje, tá? Para que realmente eu possa estar trazendo para vocês a dica extra para vocês, tá bom? A dica extra que eu quero que vocês entendam é que a criança não quer. Como é que diz, né? Quem não chora não mama, quem não pede não é ouvido. É que nem a criança, prof, vai ter tal coisa, às vezes você nem pensou naquilo, mas como ela tá pedindo, você diz, tá bom, eu vou deixar, tá bom, eu vou fazer, né? Então é assim que a gente também precisa entender e realmente se posicionar. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá? A última dica, eu quero que vocês realmente entendam. A criança, tá? Ela não gosta de prof e de professor ou de professora que seja muito boba. Sabe aquela prof que às vezes assim, como é que eu posso explicar para vocês? Você não pode ser tão infantilizada com uma fase que não é tão infantil. Você não pode ser tão boba com algo que não tem graça. Você não pode, inclusive, deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Sabe quando você não tem autoridade dentro da sala, ou dentro da sua aula, ou quando você não tem, a criança te ignora e você é entendida como, essa prof é muito boba, a gente faz o que bem entende.
Não faça isso. Entendeu, gente? A criança, ela precisa ter você como uma referência. Ela precisa te admirar. Ela precisa realmente te enxergar como alguém que está fazendo algo para ela, mas que o que você está fazendo para ela realmente vai fazer a diferença. Ela não pode te ver como um coleguinha, por exemplo. Tá? Ela não pode te olhar e achar que você não tem importância. Você tem que ser a pessoa, naquele momento, que tem a autoridade naquele momento com a criança. Inclusive, coloque limites na criança. A criança tem que saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. E por mais que isso seja contraditório, isso também faz você conquistar a criança. Sabe por quê? Porque criança não gosta de gente bobão. Não gosta de gente que não tenha limite. Não gosta de gente que não diga o que ela precisa fazer. Criança gosta de quem dá orientação para ela. Mas uma orientação alinhada com os objetivos, alinhada com aquilo que ela realmente gosta também. Então, não ser bobão é não fazer tudo que a criança quer. Ah, o que vocês querem hoje? Aí a criança diz, prof, hoje a gente quer fazer tal e tal coisa. Então, vamos fazer tal e tal coisa. Aí chega a próxima aula, você faz a mesma coisa. Aonde está a sua autoridade dentro da aula? Aonde está aquilo que a criança te admire como professor? Você tem que entender que nesse momento você tem que conquistar a criança, mas você não vai ser amiguinha dela que nem a Alice é da minha filha. A amiguinha é amiguinha. Eu sou a prof e sou a mãe. Então você tem que colocar essa hierarquia na cabeça da criança e também como ela te vê. Ela tem que te enxergar diferente de que ela olha o amiguinho. Porque o amiguinho ela trata de qualquer jeito, mas você ela não pode tratar de qualquer jeito. A você ela tem que ter admiração, ela tem que ter respeito, ela tem que entender que você está ensinando algo para a vida dela. E você não é bobo, e você não é boba.